Olá, meu nome é Rita de Cássia Geraldes, sou supervisora de ensino da Diretoria de Ensino Região Centro. Estou aqui no Fórum de Santana para entrevistar a doutora Maria de Fátima Pereira da Costa, juíza de Direito da Vara da Infância e Juventude de Santana. É com muita honra que irei entrevistá-la. Doutora Maria de Fátima, agora a senhora pode se apresentar, falar um pouquinho sobre a vara, sinta-se à vontade. Muito bem, meu nome é Maria de Fátima Pereira da Costa Silva, sou juíza titular aqui da Vara da Infância e Juventude, que chama do Foro Regional de Santana. Na verdade, chama Foro Regional de Santana, mas abrange toda a região norte, né? A minha competência da área na infância desde que a gente atravessa o Rio Tietê para cá, para a região norte, até a Serra da Cantareira, encosta lá na Serra da Cantareira, e também de Guarulhos até metade da Brasilândia. E por quê? Por que invade a minha competência da Vara da Infância, invade metade da Brasilândia? Porque a Freguesia do Ó, o Foro Regional da Freguesia do Ó, não tem Vara da Infância. Então, eu divido com a Lapa a competência da infância relativa ao Foro Regional de Freguesia do Ó. Então, a nossa competência é muito grande, 2.200.000 habitantes, né? Como na minha trajetória, eu trabalho há muitos anos na área da infância e juventude, né? Desde 1998, quer dizer, ou seja, 27 anos mais ou menos. E por que isso? Primeiro, eu trabalhei durante muitos anos com a socioeducação, que são exatamente os adolescentes que acabam entrando em conflito com a lei, né? E nós temos, então, como a gente chama hoje, são aplicadas medidas socioeducativas e a gente chama, então, de socioeducação. Lá eu trabalhei até 2012, quando eu fui convidada e fiquei na corregedoria, assessorando tanto a corregedoria como a presidência por 4 anos, e depois assumi aqui na Vara da Infância e Juventude da região norte, do Fórum Regional de Santana, assumi a Vara da Infância. E o que a gente julga aqui, né? Qual é a matéria? O que a gente aqui nós julgamos? Essa é uma vara na capital, a competência ela é separada, ela não é uma vara da infância onde tudo é julgado no mesmo local. Aqui nós julgamos nos foros regionais as medidas de proteção em relação à criança e adolescente. Por quê? Os adolescentes que entram em conflito com a lei, a socioeducação é em outro local, nas varas especiais, né, da capital, que ficavam no Brás, no prédio lá no Brás, na Rua Piratininga, e hoje ficam na Barra Funda, né? Lá elas estão. Então aqui, essa vara é uma vara que atinge, como eu falei, a região norte e que atende o quê? As medidas de proteção. E quais são essas medidas de proteção? As medidas que estão previstas exatamente no Estatuto da Criança e Adolescente. A criança e adolescente hoje, depois da promulgação da Constituição de 88 e também do ECA, elas são sujeitos de direito. Na verdade, não é uma coisa que você pega aqui e põe ali, são sujeitos de direitos. E a gente sempre prima por quê? Pelo melhor interesse da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento que merece proteção integral. É a famosa doutrina da proteção integral. Eu acho muito interessante sempre ressaltar que a única passagem da Constituição Federal que se fala em prioridade absoluta é quando se fala de criança e adolescente. Então, nessa vara, nós julgamos o quê? As medidas de proteção, nós temos os casos, por exemplo, de pedido de aplicação de medidas de proteção para acolhimento, para afastamento da família, para necessidade de ir para um serviço de acolhimento, que antigamente se chamavam os abrigos, não é verdade? E também nós temos as ações de destituição do poder familiar, sempre o que determina a lei, que sempre a gente deve tentar que a criança e adolescente volte para a família, né? A gente só pensa em adoção quando esgotados tudo que é possível com a família extensa. Então, aqui nós julgamos isso, os acolhimentos, as medidas de proteção que precisam ser aplicadas, que estão no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também as adoções, claro, tem essa questão. Mas além disso, e eu acho que é muito interessante, muito pertinente aqui num evento sobre educação, é exatamente as questões que a gente julga contra
Toda criança e adolescente que ajuiza uma ação contra o município e o estado de São Paulo envolvendo oferta irregular de saúde ou educação é julgado também aqui na Vara da Infância. Então nós temos muitos processos de quê? De crianças e adolescentes que são especiais, que têm, por exemplo, autismo e que querem a professora auxiliar ou um apoio especializado em sala de aula. E nós temos as questões que são ajuizadas também por crianças e adolescentes em busca de medicamentos e tudo que envolve oferta irregular de saúde e educação. E é interessante porque, no caso, a questão da educação que pega as escolas, principalmente as escolas da rede pública, não é verdade? Onde são na questão que envolve a educação especial, a questão que envolve a política brasileira que é adotada, que é a inclusão, a criança especial sempre deve estar na escola regular e só deve ser encaminhada para uma escola especial quando não tem com o que se beneficiar de jeito algum na escola regular. Esse é o princípio, né? E a gente analisa todos esses casos. Eu tenho diversas ações em andamento envolvendo isso. Pedido de professor auxiliar em sala de aula, pedido de apoio especializado, a questão que a gente discute se os estagiários são suficientes ou não, e uma série de outras questões que envolvem a educação para os especiais. Nós temos muitos e muitos casos aqui na Vara da Infância. Na área da infância, eu costumo dizer que o juiz da infância, ele não consegue fazer nada sozinho. É tudo com base, nós só podemos trabalhar em conjunto, em harmonia com a rede de proteção, né? E essa rede, quem forma essa rede? Forma essa rede todos os representantes do poder público, não é verdade? Então nós temos a assistência social, nós temos a saúde, nós temos a educação, a escola, né? Vamos abrir um parênteses para a educação, né? Na escola é onde tudo acontece, não é verdade? A professora e os professores, de um modo geral, são eles que conseguem enxergar além daquela criança, né? Todas as questões envolvendo aquela criança. Eu acho muito interessante, mas muito interessante, que muitas vezes no serviço de acolhimento a criança está acolhida e ela não consegue expressar todas as dores, e ela só vai conseguir fazer isso na escola. Então é por isso que a escola é um local extremamente especial por tudo, não só pela parte pedagógica, mas a parte de socialização de uma criança e um adolescente, não é verdade? E toda a estrutura que envolve essa parte pedagógica e de socialização muito importante na vida de uma criança e de um adolescente. E nós temos os conselhos tutelares, nós temos a Secretaria da Habitação, todos fazem parte desta rede, exatamente essa rede de proteção que precisa ser atuante para que a gente possa atender o melhor interesse de cada criança e cada adolescente, né? E os conselhos tutelares, aqui na minha região, eu costumo fazer 2 vezes por ano reuniões com a rede, exatamente para quê? Para mostrar, para que a gente possa discutir alguns pontos. Então, eu faço reunião com os conselhos tutelares, no primeiro semestre só com os conselhos tutelares, depois eu faço reunião com os CREAS e os serviços de acolhimento, os gerentes do serviço de acolhimento, depois eu faço com a educação, né, com o pessoal das escolas, os representantes das DREs, todos eles se comparecem, e depois eu faço geralmente com o pessoal da saúde, exatamente, e depois faço uma com todo mundo junto, para um ver as dificuldades do outro, não é verdade? As dificuldades e como é que a gente pode articular. Então, quando eu cheguei, eu notava muitas dificuldades na articulação das escolas com os serviços de acolhimento e vice-versa. E nós fizemos toda uma aproximação que ajudou muito, que avançou muito, mas nós precisamos avançar ainda mais, não é verdade? Ainda temos dificuldades, ainda tem dificuldade de estabelecer, então, da rede toda. Por isso que a gente tem que se aproximar. Qual o caminho para a gente melhorar? É com a aproximação da rede. Outra questão muito interessante, principalmente que ocorreu depois da pandemia, foi a questão da violência. A violência contra a criança e adolescente nos seus vários aspectos, como a violência verbal, a violência psicológica, né, a violência física e a violência sexual. Por essa razão, eu montei
uma comissão multidisciplinar aqui na minha região, que nós fazemos eventos 2 vezes por ano, exatamente para discutir essas questões da violência, né? Então, muitos representantes, vários palestrantes comparecem, nós convidamos toda a rede, já fizemos vários eventos. O último evento que nós fizemos foi na DRE 2, né? E nós fizemos, inclusive, um grande evento ali no Jaçanã, foi muito interessante, com muitos participantes. E é muito importante isso, não é verdade? É só com a rede toda unida que a gente consegue ter condições de avançar. Sim. Então, quais seriam as estratégias e procedimentos que poderiam ser utilizados pelos órgãos da rede protetiva nas escolas públicas e nas escolas privadas, né? Deveriam se utilizar para aperfeiçoar esse atendimento dos alunos elegíveis da educação especial? Eu costumo dizer que o que eu percebo aqui, em relação aos alunos especiais, o que eu percebo aqui, e nas reuniões de rede que eu faço, exatamente com os representantes de educação, eu sempre falo que a maior dificuldade que eu vejo quando eu, num processo, ouço a mãe, é a dificuldade de diálogo entre a escola e a mãe ou o representante legal da criança ou do adolescente especial. Tem muita dificuldade, eu acho que precisa ser estabelecido um fluxo maior de aproximação. Por quê? Porque a maioria deles fala, eu não sei bem o que acontece na escola, eu não sei se o meu filho está recebendo acompanhamento, por exemplo, nas escolas, se está tendo um acompanhamento como é que está sendo feito aquele acompanhamento que é feito fora da sala de aula com o professor especialista, não é verdade? Muitas vezes a mãe não sabe que a criança ou o adolescente, que eles estão recebendo aquele acompanhamento, o material adaptado, como é que é feita essa adaptação, eles não sabem qual é o mecanismo, muitas vezes, que é utilizado para a inclusão da criança ou do adolescente dentro do ambiente escolar. Agora, seguindo a política da inclusão, não é verdade? Exatamente isso, de que o aluno especial deve estar na escola regular. A gente sabe que tem dificuldades, mas o que a gente precisa pensar, e que eu sempre falo, é que assim, o aluno especial nem sempre ele chega em casa e sabe relatar para a mãe o que aconteceu, ou muitos não são nem verbais. Então, esse diálogo da escola com os pais, tanto a escola particular como a escola pública, da rede pública, eu acho fundamental, uma aproximação. A gente sabe, eu sei também, que muitas vezes a política de inclusão, ela engloba o quê? Exatamente esse olhar para a educação, que não é só o aspecto pedagógico, que também tem o aspecto da socialização. Então, é preciso explicar isso para a genitora, explicar de uma forma que ela consiga entender, explicar que muitas vezes a criança não está aprendendo exatamente, ou o adolescente, matemática, como ela gostaria, ou história, mas que está tendo ganhos em termos escolares também, em termos pedagógicos, porque tem que ver qual é o olhar pedagógico que vai ser feito para de acordo com aquela criança ou aquele adolescente, de acordo com as dificuldades enfrentadas por aquela criança ou adolescente. Isso não quer dizer que ela não está tendo acesso, mas essa conversa, estabelecer esse diálogo, que eu sei nem sempre é fácil, eu acho que é muito importante. Porque quando eu ouço a mãe nas ações que são ajuizadas aqui, é a primeira coisa que elas falam, na esmagadora maioria das vezes. Certo. Qual órgão público deve ser acionado quando ocorrer algum tipo de dificuldade na relação entre a escola pública como privada com os órgãos da rede protetiva? Olha, eu acho assim, tudo depende, mas eu acho que o primeiro que deve ser, se está tendo alguma coisa que está está tendo prejuízo e não está sendo atendido o melhor interesse da criança e adolescente, é importante que seja acionado o conselho tutelar. As escolas fazem muitas reclamações em relação aos conselhos tutelares, mas eu ouço os conselhos tutelares e também falo para os conselhos tutelares as reclamações, e quando a gente faz a reunião conjunta, também tem a troca, né? Então, assim, o que eu costumo dizer? Todo mundo tem dificuldade, mas o conselho tutelar precisa estar presente nesses casos, que eles vão poder dar os encaminhamentos necessários antes de uma eventual judicialização. O que a gente tem que evitar é a judicialização. Então, deve procurar o conselho tutelar, expor as questões, o conselho... Mas isso, o que o
conselho tutelar reclama muitas vezes? Que a escola, às vezes, não chama o conselho tutelar sem ter acionado os genitores antes. Então, é preciso realmente, primeiro, acionar a família, ver se esgotou todas aquelas questões, se foi estabelecida aquela conversa, como eu falei, e se a situação persiste, deve ser acionado o conselho tutelar. Às vezes são questões de falta, às vezes são questões vulneráveis, às vezes as crianças e adolescentes estão sendo encaminhadas para a escola de alguma forma, mesmo em questão de higiene, mesmo... Agora, quando tem umas questões mais sérias, todos sabem que, por exemplo, quando há alguma suspeita de maus tratos, aí são questões que demandam uma notificação compulsória, tem que levar o conhecimento da autoridade imediatamente, né? Porque alguma suspeita de maus tratos, alguma suspeita de abuso, alguma coisa, mas pode chamar o conselho tutelar. E muitas vezes, outro dia me perguntaram, mas doutora, não basta só o conselho tutelar ir para a delegacia? Eu falei, não, nem sempre basta o conselho tutelar, porque os diretores de escola acabam vendo muita dificuldade, mas às vezes só a escola sabe o que se passou, o que a criança falou, e aí é que é possível transmitir para a autoridade policial, nesses casos mais graves, o que de fato aconteceu. Certo. Então, o que eu acho que precisa? Bom senso, não é verdade? Bom senso de que primeiro tem que esgotar a família, depois tem que chamar o conselho tutelar, e assim, até que, se não conseguir resolver, é preciso levar os fatos ao conhecimento do Ministério Público, que vai poder ajuizar a ação necessária também vai poder articular também, que eles podem abrir o procedimento administrativo que eles têm, e que podem tentar também acionar a rede, e se não conseguir, aí sim vai ser ajuizada uma ação para aplicação de uma medida de proteção, aí sim vai ser judicializada aquela questão. Certo. Bom, acho que a senhora já respondeu todas as nossas dúvidas, né? Falando de cada órgão, da sua competência de cada órgão, mas a gente enfatiza bastante aquilo que a senhora já colocou, a questão de muitas vezes o conselho tutelar não ser um órgão tão suficiente quanto às reclamações das escolas, né? A gente percebe que muitas vezes as escolas encaminham todo o processo ao conselho tutelar, mas não se obtém uma resposta rápida. Então, se foi emitido, olha só, o que é importante? Se foi encaminhado algo para o conselho tutelar e o conselho tutelar não está agindo, é preciso levar os fatos ao conhecimento do Ministério Público. Entendeu? Né? Agora, o que o conselho tutelar reclama? Reclama que muitas vezes não foi acionado os responsáveis. Agora, muitas vezes a escola pode justificar porque não acionou o responsável, tentou várias vezes e não encontrou o responsável, não é verdade? Mas a escola tem que colocar isso para o conselho ter, né? Então, o que é a questão? Diálogo, né? Conversa. Né? Por isso que eu faço as reuniões também conjuntas, para um segmento da rede poder ver que o outro segmento, que existem dificuldades para todos. Sim. Não há nada mais complexo do que exatamente essas questões que envolvem crianças e adolescentes, né? Que estão com dificuldades. Então, é preciso o diálogo. Então, assim, a escola deve acionar o conselho tutelar. Por outro lado, a escola deve antes tentar contato com os genitores. A escola, também uma coisa que é importante que o conselho tutelar costuma mencionar, é que precisa constar o endereço, para eles saberem qual é o conselho de referência. Às vezes é encaminhado para um conselho que não é o conselho de referência da família. Então isso também é muito importante. Agora, a escola deve cobrar do conselho tutelar, chamou o conselho tutelar, apresentou aquela questão, o conselho não deu resposta nenhuma, perguntou de novo, não houve resposta, encaminhe os fatos ao conhecimento do Ministério Público, que o Ministério Público vai, se for o caso, ajuizar a ação ou montar um expediente interno, né, o procedimento interno para também acionar a rede, e caso isso não seja possível, vai exatamente ajuizar a ação devida. Agora, como eu disse, é muito importante que haja um bom diálogo entre o conselho tutelar e a escola, né, dos dois lados. Né? E para isso é preciso ouvir. Às vezes é uma coisa que tem. Eu ouço aqui muitas vezes, todos os representantes aqui dessa região norte, que é muito grande, tem lugares que a coisa flui muito bem, outros que não, e que eu percebo que é o quê? Uma questão de conversa. Tá tendo problema? Não, o conselho não está atendendo por um motivo ou por outro? Procura o Ministério Público, por quê? Nós temos que pensar que a criança e adolescente não pode ficar em risco.
Sim. Né? Não pode ficar em situação vulnerável. Sim. Então, tá bom. Agradecemos imensamente a sua participação. Não sei se a senhora gostaria de Eu que agradeço alguma coisa. Sim, né? Eu que agradeço imensamente o convite. Espero que vocês tenham um evento muito produtivo, com muito debate, e que a gente possa cada vez mais pensar nisso, na importância. A educação, eu não tenho nem palavras para falar da importância da educação diante de toda a rede de proteção, como eu falei, que é na escola. A escola é tudo, não é verdade? Na escola é onde tudo acontece, é onde tem o desenvolvimento, não só pedagógico, como também a socialização e todas as outras formas de incrementação do ser humano, não é verdade? De preparação do ser humano, ela é realmente feita na escola. Então, eu desejo a todos um excelente evento e posso dizer que aqui na Vara da Infância e Juventude de Santana eu estou à disposição para qualquer situação que vocês vislumbrem necessários. Muito obrigada. E nós é que agradecemos e contamos sempre com a sua parceria em todos os momentos e muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada.